Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Hoje nós estaremos aqui batendo um papo com o Bina, de Campo Mourão, vereador, cristão e um grande amigo nosso aí. Obrigado, Bina, por ter aceitado aí o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, né? Vou fazer um bate-papo legal aí. Legal. Bina, você está frequentando qual igreja hoje? A primeira, né? Presbiteriana Renovada. Aqui de Campo Mourão mesmo? De Campo Mourão. Legal. Tá casado? Casado. Quanto tempo? Vai para 16, 17 anos. 17 anos? É. Tá com filho? Tem um filhão. Tem tá um grande. filho? Tá com quantos anos? Vai fazer 14 agora. 14 anos? Como? 14 anos. Como que é o nome dele? Lucas. 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 Legal. Pessoal, hoje vamos conhecer um pouquinho aí a história do Bina, sua infância, sua conversão. E hoje, um homem cristão, né? Um homem Glória a que Deus. segue as escrituras. Tenho certeza que a gente vai conseguir aprender alguma coisa aí com a sua jornada, né? Bina, e como que foi? Você nasceu onde? Eu nasci em Curitiba, Vila Santa Ifigênia, né? Bairro da Barreirinha. E é um conjunto da Coab lá, né? Então, na época, meu pai foi contemplado, ele fez a inscrição, foi contemplado, então aí ganhou a casa lá e a gente, desde a minha infância, eu já nasci lá, né? Então a gente acabou fazendo um laço de amizade bem grande no bairro lá, porque o bairro a gente conhecia todo mundo, né? E dentro daquilo a gente conviveu com muita gente, né? Você tem mais irmãos? Sim, minha mãe teve 9 filhos. 9 filhos? 2 faleceram já recém-nascidos. E Nossa. aí minha mãe criou 7 filhos. Eu sou o mais novo, né, de todos, né, inclusive dos que faleceram. E o caçula da família. O denguinho da mamãe. O último, a raspa do tacho. Que legal. Você sempre viveu então com seu pai e com a sua mãe? Sim, Os sim. dois. Meus pais, eu nasci num lar evangélico, né? Ah, que Meus legal. pais já eram evangélicos, eram da Assembleia de Deus, né? Então, quando a gente nasceu, já nasceu num lar evangélico, muitos de nós. Acho que, tirando minha irmã, a Rose e o Dirceu, que são meus irmãos mais velhos, todos os outros já nascemos num lar cristão, né? Que legal. E por quanto tempo morou lá em Curitiba? Na verdade, a minha infância toda foi lá. Eu vim para Campo Mourão em 2003, junho de 2003, né? Então, até esse período eu sempre convivi em Curitiba, tirando algum período que a gente saía aí um ano para jogar fora, voltar. E o restante a gente conviveu lá, né? Então, tive toda a minha infância e adolescência lá. E com 7 irmãos, como que foi a infância de vocês no lado financeiro, o lado espiritual? A casa de vocês ali, cabia todo mundo? Cada um tinha um quarto? Como que era? Rapaz, é difícil, né? Porque a gente não tinha recursos, né? Meu pai ele era funcionário público, era funcionário do município de Curitiba. Ele era braçal, que a gente chamava, né? Como se fosse trabalhava na Secretaria de Obras, né? Depois ele fez um concurso para sopramotorista de caminhão. Então ele dirigiu o caminhão do Obras. E daí minha mãe não trabalhava, porque para cuidar de todos os filhos. Mas ela se virava em casa, lavava roupa para fora, fazia os pão, vendia pão, lavava roupa. Então, a gente nunca passou fome, né? Porque isso, meu pai e minha mãe nunca deixaram de faltar ali, nunca deixou faltar alimento, mas não tinha. Às vezes a gente queria comer algo diferente, mas não tinha isso, né? Então, quero uma bolacha, não tem. Mas a gente também nunca passou fome, então sempre teve o que comer, não às vezes o que a gente queria, mas tinha o que a gente se alimentar, né? E Curitiba era muito frio, né? Fazia muito frio em Curitiba. Então, volta e meia a gente vivia de doações, né? O pessoal doava roupa, isso, aquilo. Então, a gente foi se virando, né? Foi crescendo e se virando da forma como podia, né? Nossa, e por você ser o mais novo, provavelmente os teus irmãos mais velhos sempre estavam ajudando ali em relação à parte financeira também, né? Porque
Na medida que a gente foi crescendo, meus irmãos também foram trabalhando, foram começando a trabalhar, foram buscando espaço. E a gente, desde pequeno, também foi se virando, né? Queria comprar uma bicicleta lá, vamos vender o sorvete, vamos trabalhar na feira, né? Já vendeu sorvete? Vender sorvete. Vender sorvete. Inclusive tem encontrei ele aqui em Campo Mourão, o João. E ele hoje trabalha aqui na cidade. E a mãe dele tinha uma sorveteria lá em Curitiba, lá na Vila Santa Efigênia. E a gente vendia sorvete lá pra eles, né? Então, que legal. E fui encontrar ele aqui, uma história. Você vê como o mundo vai dando voltas e acaba caindo, a gente caindo até no mesmo lugar. E trabalhamos na feira também, tinha uma feira na esquina de casa, então todo domingo a gente trabalhava lá, ganhava um dinheirinho e também levava verdura, fruta para casa, né? Aí acabava, vou deixar aqui umas frutas, verdura, então a gente também ajudava nesse sentido, né? Desde os 7, 8 anos aí, a gente ajudava nesse sentido também, né? Mas nunca pegou um carrinho de sorvete para vender e chupou tudo sorvete, não? Não. A gente pegava o isoporzinho, né? Catava o isoporzinho, um apito e lenha. Saía no bairro lá. Era divertido. Um bom aprendizado, né? Normalmente as crianças pegam para vender sorvete e acabam chupando Rapaz, mais do que vendendo. Um outro sempre sobrava, né? O outro não tinha jeito, né? E como que vocês eram em relação à igreja? Vocês iam toda a família? Então, meus pais sempre foram evangélicos. Então, desde pequeno, eles sempre levavam a gente junto, né? Uhum. Minha mãe, desde pequenininha, levava, mesmo quando a gente era de colo, a gente ia de a pé, era uma meia hora, acho que de a pé, de casa até a igreja, né? Então, mas ela levava a gente, levava no colo, levava andando, caminhandinho. E a gente ia, às vezes dormia no banco lá, mas estava lá dentro da igreja, né? Tava lá. Eles dormiam no chão da igreja ali e tal, mas a gente sempre tava. Então meu pai e minha mãe sempre se preocuparam. Tinha isso, não quero, não tô com vontade. Não, tinha que ir. Levava, vamos todo mundo. Então não tinha jeito, a gente não escapava não. Ô Bina, você foi jogador de futebol? Isso, aí acabei num período, me envolvi também com futebol. E antigamente na igreja tinha muito usos e costumes, né? E tinha algumas coisas que o pessoal, mas isso é pecado, né? E a gente sentiu bastante isso, porque na igreja onde eu ia lá, um dia o pastor falou, ou você decide, ou fica dentro da igreja, ou você vai pro futebol. Então, na verdade, existia muita exclusão, né, na época. Fez alguma coisa errada, você é excluído. E a gente entende hoje que não é por força, né? É por amor, né? Então, na verdade, às vezes até a criança erra, fala, você vai pro inferno. Não, Jesus te ama. Por mais que a gente erre, porque todos somos falhos. Sim. Todos erramos. Então, todos nós, né? A Bíblia mesmo fala, né? Que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então, todos pecamos. Então, todos vão pro inferno. Mas Jesus é o amor. Sim. Né? Então a gente sempre coloca isso. E na época existia muito essa exclusão. Então, na verdade, a gente viu muita gente sendo jogado para fora da igreja, na verdade, porque tinha as doutrinas, né, muito fortes. Naquela época não podia jogar futebol. Podia cortar o cabelo, né? A mulher não podia. Mulher era muito mais ainda, né? Homem ainda, futebol, não podia passar na frente do bar lá, parar na frente do bar, Deus o livre, né? Só que televisão, acho que não podia. Televisão, época, né? Lá em casa a gente nunca teve televisão. Meus pais nunca tiveram, mas foi um costume deles também, né? Cresceram sem, né? E você assistia jogo, essas coisas? Quando ia na casa de alguém, né? Na casa dos amigos ali do lado e tal. Não saía da casa dos amigos. Porque daí a gente metia um jogo ou outro e tal. Então, Copa do Mundo mesmo assim pra assistir era um parto, né? Era difícil, porque a gente só quando fosse de dia, assim, que meu pai tá trabalhando, que à noite daí ele recolhia todo mundo pra dentro e não tinha, né? Não tinha. Não dava pra se escutar o futebol, não dava pra assistir. Então era meio E seus pais difícil. te proibiam de jogar futebol ou não? Meu pai, ele tinha um resquício. Meu pai sempre teve um resquício. Tanto é que a gente apanhou bastante por causa disso.
Mas eu entendo que ele mais assim pelo lado da gente não ter condições, né? E ele achava que, pô, tem que trabalhar, né? Tem que, né, fazer alguma coisa, vai ficar jogando futebol, vai ficar aí na rua com a molecada aí. Então eu entendo ele mais por esse lado, né? E aí como a gente não tinha tênis, não tinha... Aí, pô, quando tinha ir lá estragar o sapato ainda. Então eu entendo mais por esse lado, né? Entendi. Porque... e também, lógico, daí tinha essa questão da igreja lá e tal, de ser cobrado, né? De ter essa doutrina muito forte, né? Antigamente se fechava, um culto de doutrina fechava a porta na sexta-feira e descia a ripa em todo mundo. Tem que seguir isso, isso e aquilo. E hoje a gente entende que a Bíblia mesmo fala, né? Que o evangelho não é difícil, é simples, né? Vem e siga-me. E depois a palavra mesmo vai trabalhando dentro da gente, né? Nossa, imagina, rapaz, o sonho de jogar futebol, querer jogar e ter uma barreira grande, né? Porque muito, né? a igreja em si naquele momento não permitia. E aí, querendo ou não, seu pai e sua mãe seguia, né, as doutrinas da igreja. Sim. E aí, o que você fazia? Você jogava escondido? Jogava no colégio? A gente jogava escondido, né? Porque durante o dia que meu pai trabalhava, então a gente ia pro campinho lá, pra rua. E... Teus irmãos iam junto? O Silas ia junto. Silas jogava. Qual que é a diferença de idade tu e do Silas? 3 anos e meio. Ah, então ele é o mais próximo. Ele é o mais próximo. Então ele jogava também na época. E gostava e tal. Meus outros 2 irmãos não sabiam nem escrever bola, né? E daí tinha mais 3 irmãs também que daí não gostavam. Mas minhas irmãs não podiam usar calça, não podia. Você se sentia mal por jogar bola? Por estar, tipo, entre aspas, obedecendo o pai ou mãe, assim, não? Então, tinha aquela coisa que era de prazer, né? De estar lá jogando, então... Alegria, né? Só que ao mesmo tempo existia esse medo, né? Esse medo. Pô, mas será que eu vou pro inferno porque eu tô jogando no futebol? Então era muito confuso, né? Muito confuso. Era muito tenso, né? Sim. E ao mesmo tempo tinha aquela coisa do meu pai que me pegou algumas vezes lá no campo lá e apanhei mesmo. De frente de todo mundo. Pegava, já levava, puxava pela orelha e já levava pra casa e... meu pai era nervoso, né? Meu pai era bem nervoso, assim, também, imagina. 7 peãozinhos dentro de casa, como é que faz, né? Casa de 4, 5 cômodos aí, é difícil, né? Dentro de casa a gente não tinha como ter um quarto pra cada um, né? Então tinha lá um quarto pros meninos, um quarto pras meninas e o quarto dos meus pais. Então tinha as biliches lá, dormia em 4 num quarto, né? Nossa. E Curitiba fazia muito frio, né? Então quando era inverno assim, eu lembro que às vezes minha mãe colocava um colchão de casal na sala e colocava enfileirado um do lado do outro assim. A gente... Os 7? Meus irmãos já eram um pouquinho mais velhos, então eles já... Tá. Mas uns 5 ali já cabia ali, enfileirado de atravessado no colchão, né? E quando fazia muito frio, assim, que geava bastante, fazia -2, -3, Curitiba fazia muito, no invernão, pesado mesmo, geava bastante, era muito frio. Fazia lá -5, até -5 fazia. E aí ela colocava todo mundo, colocava uma coberta, como não tinha muita coberta para todos, colocava uma coberta e às vezes a gente tinha um tapetão na sala, assim, né? E ela jogava aquele tapete por cima da gente, assim, porque o tapete pesado, e aquilo abafava, então esquentava, né? Então várias vezes assim eu lembro que a gente dormia tudo enfileiradinho do lado, um encostadinho no outro porque esquentava, né? E a gente dormia, lembranças, né, que a gente vai tendo e tal, e era a forma dela cuidar da gente, de aquecer, né, de poder não deixar passar frio, né? Se fosse cada um dormir na sua cama, não tinha, né? Tinha coberto para todos, não tinha como, né? Às vezes não tinha nem cama para todos, jogava um colchãozinho no chão lá e dormia, né? Nossa, que situação. Quem vê o Bina hoje não imagina, né? Né, Bina? Às vezes as pessoas julgam. Que às vezes o pessoal não conhece, né, a história, a realidade, né? Por isso que hoje a gente dá graça por tudo, né, que Deus tem feito a gente. Né? E também a gente estende isso, né? Porque a gente entende que tudo que Deus coloca às vezes na nossa mão não é para nós. Sim. É para
para através de nós também chegar alguém, né? Mais pessoas, porque a gente também foi ajudado lá atrás por alguém. Só que as pessoas que nos ajudaram lá atrás, muitas delas não fizeram querendo algo em troca. Sim. Fizeram porque também por gratidão, porque poderiam fazer. Só que elas não queriam que a gente fizesse algo para elas. Como a gente não pode fazer algo para elas, a gente repassa isso a outros que precisam, né? Entendi. Então, isso é interessante, né? Você conhece hoje bastante pessoas que naquela época ajudou a família de vocês? Lá tem bastante, né? Apesar que alguns morreram, que eram já pessoas na época, né, de idade, eu hoje estou com 44, 45 anos praticamente, então coisa de 40 anos atrás, né, de 35, 40 anos atrás. E como que você se sente quando você vai ajudar uma família hoje? Você tem lembrança, assim? Não, a gente se coloca no lugar, né? Porque a gente passou também por várias dificuldades, né? Então, você consegue mensurar aquilo, consegue se colocar no lugar da pessoa, né? Porque às vezes não é porque ela quer que ela tá numa situação dessa. Sim. É pela situação. Hoje principalmente hoje que a gente tá numa pandemia, há muita dificuldade, né? Muita dificuldade. A gente ouve, recebe todas as demandas aí e de alguma forma a gente tenta envolver, né, a sociedade num todo, né? É um amigo, um empresário, é o Rotary, é a igreja, enfim, a gente tenta trabalhar com todo mundo ali para poder criar essas pontes, né? Para chegar ajuda de quem tem para quem precisa, né? Então a gente vai criando isso de uma forma que não fique vinculado à nossa pessoa, mas que seja realmente não uma coisa política, mas que seja uma coisa realmente de necessidade, né? Sim. Até muitas vezes alguém vai ajudar lá, a gente já faz o contato direto, que ela vai lá mesmo, isenta a imagem nossa de passar lá, né? Só faz o acesso, né? Só faz a ponte, né? Então a gente se coloca bastante no lugar. A gente roda bastante a cidade, né? Nos bairros, os bairros mais simples, né? Que é onde a política pública tem que chegar com mais frequência e mais forte, porque é onde precisa realmente. Sim, né? sim. Então a gente trabalha, conversa bastante, leva até a administração que realmente que a administração pode fazer, mas às vezes a administração também ela fica travada, de mãos atadas em algumas situações, porque não que ela não quer ajudar, porque pela legalidade da ajuda. Sim. Tem alguma coisa que é legal, ela vai ajudar, mas aí ela estaria infringindo uma regra, uma lei, e ela não pode também fazer isso, né? Então ela tem que trabalhar também dentro dos parâmetros da lei. Entendi. Então às vezes a pessoa acha que não, mas o prefeito, ou o vereador, ou o município, a ação social não quer me ajudar. Não é que ela não quer, é que ela tem uma legalidade, ela tem que seguir essa legalidade, né? Então a gente vem trabalhando e conversando também com as pessoas sobre isso. Legal. Ô Bina, e como que foi então, né, por essa questão de a igreja não permitir, né, teus pais ali não aceitar muito você jogando bola, jogando praticamente escondido ali, né, para poder brincar. Aquela sensação de fazer um gol é gostoso demais, né? É alegria para criança. E como que você conseguiu se tornar um jogador? Então, eu lembro que tinha uma escola próxima de casa, colégio lá onde a gente estudou, uma escola municipal, Júlio Amaral de Lena. E aí tinha um professor lá, o professor Edson. E aí um dia tinha uma categoria lá de 10, 11 anos e a gente ia participar, o colégio queria participar de um campeonato que era o Intercolegial Itaú de futsal. E ele pegou os meninos lá do colégio e tinha muito menino bom lá, muito molecada boa, né? Nos bairros aí, nos bairros, principalmente os bairros mais simples, a molecada era futebol, né? Era o que tinha, né? Então, a molecada se arrebentava, né? Tinha muita molecada boa. E aí ele falou, vamos montar um time? Vamos, né? Bora. Ele comandava, né? E aí a gente foi jogar esse Intercolegial Itaú, só que precisava de uma liberação dos pais, porque a gente ia até o colégio, do colégio, aí eles levavam a gente até jogar, depois voltava pro colégio novamente. E aí quando a gente foi treinando, quando precisou, falou, leva aí a autorização pro seu pai e sua mãe assinar. Falei, professor, então esquece. Não, mas você tem que ir.
Falei, não, esquece, meu pai não vai ensinar, rapaz, meu pai não vai nem deixar eu vir pro colégio mais se eu fizer isso aí. Mas por quê? Não, meu pai não deixa eu jogar. Você tá brincando? Eu falei, não, tô falando sério. Meu pai não deixa por causa disso, expliquei pra ele, né? Somos evangélicos, aí também tem isso, por causa disso, por causa daquilo, porque a gente, né, precisa se virar aí também para ajudar em casa, então ele acha que daí, no caso a gente jogando vai, né, não vai produzir algo. Sim, então falei, cara, esquece, não tem. Falei, não, mas precisamos que você vá. Falei, mas se precisar da assinatura dele, eu tô fora, né? E aí ele falou, conversou, tal, a gente treinou mais uns dias, que a gente ia pro colégio, treinava daí durante o dia, né? Falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou assinar aqui, e aí você vai junto com nós, né? Todo mundo junto mesmo, porque ele tirava de dentro do colégio, então a responsabilidade era dele, e aí você não fala nada e a gente vai. E a gente foi. Eu ia todo jogo, saía, ia pro colégio, saía de dentro do colégio, a gente ia jogar e tal, e como a gente não tinha tênis, né, pra jogar, a maioria lá não tinha, né? Falei, professor, não, vou arrumar uns tênis, né? Que número você calça? Falei, rapaz, que número você tem, né? Tênis emprestado não tem número, né? Coloca um algodão, a meia. Os caras iam chamar a gente e jogar lá, cara, não tem tênis, cara. Mas que número você calça? Falei, que número você tem? O que se tiver aí serve, né, cara? Joga com um pé de um, pé de outro e o que tiver aí vai. Não tinha número, né? Sim. Emprestado, o que vinha lá, a gente ia, ficava às vezes 100 centímetros pra frente, né? 10 centímetros pra frente, ou grunhava as unhas ali, os dedos. O que tinha, vamos lá, né? Então aí ele conseguiu todo o material e a gente foi. E foi até interessante, porque foi a primeira vez assim que a gente teve contato com uma competição, assim, né? Sim. A gente jogava ali dentro do bairro, na cancha de areia, né? Que a gente tinha lá, jogava. Mas a competição é diferente, né? Tem algo... tem um clima diferente. Né? Uma emoção diferente, né, cara? E eu lembro, rapaz, que a gente pegou lá já 2 colégios lá, Bardal e Dom Bosco. Né? E eram 2 colégios particulares, e no primeiro jogo a gente foi, e quando a gente entrou no vestiário, tinha um jogo de camisa, ele levou, os meninos entraram também, e quando eles entraram, entraram no vestiário errado, daí só que os meninos saíram e falaram, desse time que nós vamos jogar, eles vão atropelar. Cara, aquilo deu uma coisa dentro, falei, cara, vamos deixar a vida lá dentro, né? Vamos dar vida lá dentro, vamos deixar tudo lá. E nós atropelamos os caras. Você sentiu meio que uma rejeição naquele momento, não? Ali a gente sentiu que, né, tinha essa diferença, né? Tinha essa diferença até de porte físico, tudo. Só que a gente era da vila, né, cara? A gente dava o sangue, né? Não tinha... Falei, vamos deixar tudo lá. Era briguenta, era, né? Não tinha, né? A gente encarnava aquela coisa ali mesmo de abraçar, vamos, estamos tudo junto, vamos tudo junto. E a gente atropelamos os caras, ganhamos 10-6 do Bardal, depois ganhamos também do Dom Bosco, que eram 2 colégios particulares, e aí foi indo pra frente. Nós terminamos esse campeonato de 90 escolas dentro de Curitiba, terminamos em 4º. Nossa! 4º colocado, perdemos pro Colégio Positivo e pro Colégio Militar. Os caras não tinha como, era muito bom. E desse time nosso aí saiu alguns meninos. Saiu o Marlon depois jogou no Atlético, jogou no Paraná, jogou na América do México, jogou no Japão. Meu amigo até hoje, jogamos amador junto, tem um bom relacionamento até hoje. Até 2018 fui jogar amador em Curitiba, a gente tava junto lá também, né? Saiu o Anderson, também depois jogou na Portuguesa de São Paulo. E aí depois eu fui, tive um convite para uma bolsa de estudos no Colégio Marista lá, Santa Maria, que era um colégio próximo ao Parque São Lourenço ali, que é próximo à Pedreira, Paulo Leminski ali. Mas aí eu não podia, até falei, professor, não posso. Meu pai nem sabe que eu tô aqui, como que eu vou explicar que eu vou receber uma bolsa de estudos se ele nem sabe que eu tô aqui? Não tem jeito, né? Você não foi ali? Não fui, não podia, não tinha nem como explicar, meu pai. Mas você ficou quanto tempo participando de campeonato sem teu pai saber? Rapaz, quando a gente podia, a gente ia, né? Só que durante o dia e tal,
Então, quando era próximo ali, a gente ia, né? Que daí, às vezes tinha o campeonato da vila ali, que daí jogava na areia e tal. Ia lá, jogava. Voltava para casa. É. Aí depois dos 13, 14 anos, aí foi um divisor de águas. Falei, bom, é isso mesmo que eu quero, então a gente vamos pra cima, né? Aí ele já, mais tranquilo, a gente já tava maior também. Aí foi mais tranquilo. Mas nessa época aí tive um convite do Atlético também, queria levar a gente, levou o Marlon e o Anderson, né? E eu não fui também, porque não tinha condição, né? A gente não tinha como bancar também passagem para ir treinar, tudo, né? Então era outra realidade, né? E aí depois de uns 13, 14 anos a gente começou a se envolver, eu fui fazer um teste no Paraná. Aí onde eu passei e ali a gente começou uma vida, né, dentro do futebol, né? E ali teu pai já te deu autorização daí? Porque ali na verdade a gente já recebia uma ajuda de custo daí, né? Então assim, eu já não dependia de algumas situações lá, né? Que despendesse de recurso, né? Então a gente já recebia uma ajuda de custo, já tinha todo o material do clube. Então a gente era E foi jogar. nesse momento que você conversou com o pastor, que ele pediu para você decidir? Foi um pouco antes disso aí, que a gente gostava e tal. E aí um dirigente lá da igreja falou, você tem que escolher, ou você segue a Deus, você joga futebol, né? E ali eu fui me desprendendo de dentro da igreja, né? Ali praticamente ele me fechou as portas e eu fiquei do lado de fora, né? Bino, e você acha que até esse momento você se sentia realmente assim convertido? Ou você achava que você estava na igreja por causa dos seus pais? Então, tem essa questão também, né? Porque a gente está dentro da igreja nem sempre quer dizer que a gente Sim. É convertido. Convertido. Mesmo, Às vezes a gente vai, né? Tá lá porque alguém tá levando a gente. Sim. Né? Mas não teve uma experiência. Mas até então eu toquei na banda, né? Tocava trompete. Toquei trompete desde os 10 anos, né? 9, 10 anos, toquei trompinha, trompete. Então a gente tocava na banda, tinha ali os compromissos dentro da igreja. Mas essa situação levou assim digamos assim, a um distanciamento, né? E esse distanciamento aí a gente acabou se envolvendo não por causa do futebol, mas através do que isso ele apresenta também, né? E aí, vamos no pagode, vamos aqui, vamos ali, e a gente começou a desvirtuar, né? A sair, né? Sair do foco, né? E aí eu fiquei muito tempo fora, né? Muito tempo. E aí a gente caiu no mundo, né? Caiu na vida. Dali você nem na igreja você ia mais, então? Não, a partir daquilo ali não ia mais, né? Tinha um resquício muito grande, né? Né? Porque, não pode isso, né? Nada podia. Então, assim, e criou essa coisa dentro da gente, né? Fala, pô, mas faço algo errado, então não posso ir na igreja. E hoje a gente entende que é o contrário, né? Que na verdade todos nós somos pecadores. Então a gente não vai na igreja porque é correto, a gente vai porque a gente precisa, né? Porque a gente precisa de cura interior, cura, né? Para todas, a gente tem as frustrações, então a gente precisa trazer isso e trabalhar isso, saber trabalhar. As frustrações, elas podem nos deixar para baixo, mas elas podem nos alavancar também. Sim. Porque uma frustração, às vezes, você fala, pô, no futebol a gente viveu muito isso, pô, tive uma frustração aqui, então tem que me preparar melhor. Então, ela pode te alavancar, algo serve para te alavancar também. Então a gente tem que saber trabalhar com isso. E a Bíblia ela nos ensina muito sobre isso, né? Porque às vezes a gente quer fazer aquilo que nós queremos. E da forma que a gente quer que Deus faça, do jeito que a gente quer. Mas Deus tem os meios dele e sabe o que é melhor para nós lá na frente, e a gente não enxerga lá na frente. Até a gente lê a história, a passagem de José. Deus mostrava para José nos sonhos aonde ele ia chegar,
Ele teve o sonho lá, contou para os irmãos ficaram bravos, que, né, todos iam se curvar perante ele e tal. Deus mostrou onde ele ia chegar, mas Deus mostrou que ele ia passar. Sim. Senão ele ia desistir já no primeiro. Falou, não, para me chegar aqui eu tenho que passar isso aqui. Então, não quero. Eu abdico, eu abro mão disso. Então, Deus às vezes, né, nos mostra onde a gente vai chegar, mas não mostra o nosso caminho. Sim. E na caminhada tem todo um aprendizado, é na caminhada, né, que a gente aprende, né? É na caminhada que a gente realmente consegue entender o propósito, né? Nossa faculdade é na caminhada. Nossa né? faculdade é na caminhada, né? A melhor parte da viagem não é o destino, é a viagem. A gente até chegar lá, a gente vai conhecendo todo o lugar. Quando a gente chega lá, fala, pô, chegamos no lugar. Mas toda esse caminhada durante a viagem é um aprendizado, né? E você saiu de casa com quantos anos? Na verdade, em Curitiba, eu morava em casa, né? Porque daí a gente treinava lá, eu morava dentro de Curitiba, então não tinha problema nenhum, né? Não tinha assim. Aí a partir dos 18, 19 anos, que a gente foi galgando algumas outras coisas, aí sim, a gente foi. Você chegou a jogar o profissional pelo Paraná. Pelo Paraná. Isso. E quando você estava jogando o profissional pelo Paraná, como que era a sua condição financeira? A gente veio do nada, né? Então, quando a coisa começou a caminhar, aí a gente começou a ganhar um dinheirinho, né? E aí, compra um carro, isso, aquilo, tal. Aí a gente ia nos lugares, já não pagava nada, né? Tinha um camarote, vai no pagode, vai no show. Então, começa toda essa questão, esse status, né? Que te apresenta, né? Porque, na verdade, a gente era uma pessoa pública dentro do futebol, porque todo mundo conhecia. Então, e ali começou a parte do relacionamento, que eu era muito tímido, assim. Eu era muito tímido, porque a gente era mais simples, então tinha aquela coisa da vergonha, da timidez e tal. E aí, quando começou essa questão do futebol, que daí as pessoas vinham até a gente, começou a soltar, falou, pô, eu tenho que dar mais atenção para as pessoas, né? E aí começou a parte do relacionamento, até a trabalhar a questão do relacionamento, porque a gente tinha medo de não dar atenção e a pessoa taxar a gente de mala, né? Então começou essa questão do relacionamento, de você dar atenção, porque tinha uma pessoa lá, pô, vamos tirar uma foto, né? Então você dava essa atenção, né? E aí eu fui através disso também, eu fui garoto propaganda do colégio de faculdade lá, o PET, em Curitiba. Olha, que legal. Quando começou o PET lá, aí eles me ligaram, que a gente estava envolvido ali, então, podemos usar a tua imagem? Opa. Conversamos e tal. Aí me pagavam um cachê, e eu fui garoto propaganda da faculdade, colégio Faculdade OPET, né, bem no começo da faculdade deles lá. Então foi coisa que foi acontecendo, daí a gente foi, né, queira vai se deslumbrando com algumas situações, né, e aí caía na noite, festa, mulher, né. Nesse momento assim, você tinha tudo que surgia, por ser novo, você aproveitava? Porque é uma coisa que vai vindo, né, vai vindo, e é interessante nesse meio, porque às vezes da forma que vai acontecendo, as pessoas vão te olhando de uma forma diferente e elas vão te chamando, né? Pô, esse cara tem que estar junto comigo aqui, porque a gente queira ou não queira, a gente vai levando, né, mais pessoas, né? Então, e a gente conviveu com muita gente, né? E às vezes não ia num lugar, no outro, os caras ligavam, pô, o dono das casas noturnas lá, Bino, ó, vem aqui, nós temos aqui camarote para vocês, já tenho aqui, vou deixar um litro de uísque aqui para vocês, tal, vocês estão em casa e tal. Então em Curitiba rolava muito disso, né? Então a gente conhecia, aí acabou conhecendo a noite inteira de Curitiba, né? Curitiba a gente rodava lá dia e noite. Imagina. O lugar que caía, a gente estava em casa, né? Então tinha esse lado do relacionamento, né? Só que tinha ao lado da facilidade, né? Facilidade das coisas, né? É aquilo que Paulo fala, né? O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal sempre está diante de mim, né? E isso existia muito, né? Muito. Então, os pratos assim eram apresentados assim,
E de graça ainda, De graça, né? Porque você bebia? Nesse período já bebia. Você chegou a fumar, usar alguma coisa mais forte? Não, porque desde pequeno a gente, como convivia na vila lá, então tinha bastante, rolava muita droga, né? Então, como meu pai era muito severo, a gente tinha medo dessa coisa. E assim, como foi criado dentro da igreja, a gente sabia o que era certo, o que era errado. Então, mesmo quando você se sentiu solto? Isso, né? A gente tinha consciência do que era certo e o que era errado, né? Legal. Porque a gente conviveu com isso. Então, através da droga, ali, né, daquela questão, daquela vida, a droga foi levando algumas pessoas a uma vida desregrada, Sim. de crimes. Então a gente perdeu muito amigo, né? Muito amigo preso, muita gente morreu, né? Porque a gente deu acesso a tudo, né? Desde bebida, mulheres, tudo, né? O que você tudo, imaginava, né? Tudo. E então desde pequeno a gente já conviveu com essa questão aí da violência próxima, assim, né? Um amigo nosso lá, um foi preso porque roubou, outro foi preso porque matou, outro foi morto por causa de droga ou por causa de alguma outra situação. E então a gente já conviveu bastante nisso. Então a gente tinha esse distanciamento com as drogas, assim, né? E porque a gente viu muita coisa ruim, né? Próxima. E você acha que a sua convivência na igreja na infância foi o que te evitou? Ajudou muito, né? Ajudou muito que a gente tinha querendo que a gente tinha esse temor ainda, né? A gente sabia o que era errado, o que era certo, o que era errado, né? Então, a importância, né, de você levar o seu filho, sua filha para conhecer. Que a Bíblia fala que uma vez jogada a semente, ela não volta vazia, né? A palavra, ela não volta vazia. Então ela cria, ela enraiza, né? A Bíblia mesmo fala, ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo depois de grande, não se desviará dele. Por mais que você saia, mas onde você estiver, a palavra está dentro da gente, né? A gente sabe o que é certo, o que é errado. Faz, mas consciente. Sim. Tem a consciência do que é certo e do que é errado, né? E tem aquela coisa, esse temor, né? Fala, se Deus voltar hoje, o que vai acontecer? Você pensava isso quando você chegava em casa? Cara, das noitadas ou não? Tinha vezes que a gente pensava. Tinha vezes. Tinha vezes que a gente fala, caramba, né? Às vezes a gente estava num lugar e rodava muitos lugares lá e muitas bocas lá, então assim, tava num lugar lá e caramba. Porque a gente andava, né? Ia tudo quanto é lugar, festa, balada, casa de prostituição, isso era natural, né? Isso era 3, 4 vezes por semana e outro tinha. E teus irmãos você levava junto? Não, meus irmãos não. Você ia sozinho? Sozinho. Ia com os amigos, né? Sim, sozinho que eu digo, sem o pessoal da família. E chegou um ponto da gente ter lá, ir nos lugares e não precisar nem pagar nada, porque, não, tinha pessoal lá, diretor, isso e aquilo, deixa lá, pode ir, depois eu passar certo. Beleza. Ô Bini, como que era a sua família nesse momento que você estava vivendo, né, uma vida intensa, tendo acesso a tudo? Como que eles eram em relação a Deus com você? Na época, minhas irmãs também já não estavam na igreja, né? E meus irmãos também já não. A maioria por essa pressão, né? Por essa pressão. Tanto é que até hoje ainda minhas irmãs, elas têm um resquício muito grande, assim. Elas têm uma resistência muito grande. Por quê? Porque elas tinham só andar de saia, não podiam colocar uma calça. Deus o livre, apanharam também do meu pai por causa disso, né? De calça, às vezes saíam, trocava de calça na rua, colocava uma calça na rua e saía. Então, na época, eles já também não iam muito na igreja. Já não iam muito, não iam na igreja. Então, cada um foi seguir um rumo, né? A gente tinha bastante convívio, né? Mas assim, um ia pra festa, outro ia pra outro lugar, outro ia pra outro. E todo mundo foi. E seus pais continuaram na igreja? Meus pais, sim.
Meu pai foi maestro do coral, né? Então ele coral misto, então ele era regente do coral misto. Minha mãe era do círculo de oração, então ela também cantava no coral do círculo de oração. Eles tinham os compromissos bastante dentro da igreja, né? E meus pais, até o final da vida, eles sempre nos ensinaram, né, o caminho, né? Minha mãe era muito tranquila, conversava muito, né? Meu pai já era mais radical, mas minha mãe não, minha mãe era muito tranquila, assim, conversava bastante, explicava, calma, mostrava, né? Sempre serena, né? Tanto é que lá em casa ia muita gente lá em casa, porque às vezes se aconselhar com tudo quanto é problema lá, e minha mãe conversava bastante, recebia todo mundo, tinha uma calma, uma paciência tremenda, assim, pra... Às vezes a gente ia ficar bravo, mãe, pelo amor de Deus, a pessoa só vem enxaropear, só encher, né? Mas ela não, é a nossa função, a gente precisa falar do amor de Deus e tal, e essa coisa. Ela tinha muito disso. Você puxou mais a personalidade da sua mãe ou do seu pai? Da minha mãe. Da sua mãe. Da minha mãe. Minha mãe era muito tranquila, muito bem centrada. Meu pai era nervoso, mas descia a ripa em nós, né? Mas quando minha mãe falava com ele acalmava. Ele escutava ela. Ele ficava lá esbaforindo, né? Mas ele escutava. Mas ele era nervoso. Legal. Quanto tempo você jogou profissional? Eu joguei uns 7 anos, né? 7 anos. 7 anos. E aí, ganhou títulos? Sim, a gente foi campeão paranaense. Depois foi campeão do Taça Paraná 3 vezes. Então, e a gente foi utilizando, na verdade, o futebol também. Chegou num momento que a gente utilizava o futebol mais pra gente se beneficiar do extra-campo ali. Na questão de festa, noitada, mulherada, do que mais propriamente para jogar, né? Então, a gente utilizava tudo isso que dava tinha ao redor disso. Sim. E acabou deixando de lado, né, o foco principal, né, que é ser um atleta, né? Porque ser um atleta você tem a dedicação, né? Sim. Dedicação, é treino, é isso e aquilo. A gente passava a noite sem dormir, era 7 dias da semana na noite, né? Não tinha jeito, né? Outro dia tava arrebentado, ia treinar arrebentado. Mas a gente viveu de futebol muito tempo ainda, porque depois fui jogar amador em Curitiba, e aí o pessoal pagava por jogo, né? Então a gente viveu em Curitiba lá em 2000. Quando eu vim pra cá, ainda em 2004 a gente ia jogar em Curitiba. A gente pagava R$800 por jogo na época, e passagem de avião, ia e voltava pra jogar amador lá, né? Nossa. Então, mesmo a gente tinha o compromisso de ir lá e estar lá no sábado bem, fisicamente, e jogar, né? Mas às vezes pagava mais que clube pequeno do interior aí. Então a gente viveu ainda muito tempo do futebol, né? Futebol. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que ano que você voltou para a igreja? Que foi em 2006, 2007. 2007. Você já estava aqui em Campo Mourão. Estava aqui em Campo Mourão. E depois de você ter passado todo esse tempo no futebol, tendo acesso a tudo, do bom e do melhor, né? Você passou um período da sua vida que você não tinha acesso a nada. Sim. De repente você passou a ter acesso a tudo, ao que você queria, né? Não só pela relação de dinheiro, mas pela imagem e tudo, e você conseguia acesso a tudo. Na verdade, a gente praticamente não gastava, né? A gente tinha um acesso porque o pessoal queria que a gente estivesse lá. Até para chamar mais pessoas, né? A gente era um chamariz. Como que você voltou para a igreja? Então, aí minha esposa hoje, que era minha namorada na época, né? Então quando eu vim para Campo Mourão, daí já tinha conhecido ela, e a gente tinha envolvimento lá já. Tipo, a gente ficou um tempo longe, e depois a gente voltou um dia lá, a gente foi para Curitiba, a gente se encontrou e tal, e acabou voltando. Só que aí ela morava lá, eu morava aqui, a gente tinha vida toda independente. Então ela não era evangélica nessa época? Não. Então a gente se envolvia, né, bastante aí. E aconteceu uma situação ali que marcou bastante, né? Eu acabei me envolvendo aí com a menina, e ela acabou engravidando, né? E nessa questão aí,
eu contei pra minha esposa, tive que contar que ela era minha namorada na época ainda, né? Na época vocês namoravam e você teve um relacionamento com outra mulher. Isso. Ah, tá, entendi. E aí, como ela apareceu grávida, eu contei pra ela, né? Eu falei, ó, aconteceu isso. E como que você contou? Você contou isso correndo? Ah, tive que contar, não tinha pra onde correr, né? Tinha que contar, não tinha pra onde correr, né? Uma hora ou outra ela ia saber, né? E aí, ali, cara, ali começou a bater essa coisa de que a gente tá fazendo, né? O que eu tô fazendo com a minha vida, né? E aquilo começou a mexer, né? E ali a gente começou a conversar e ela... Foi então que um dia ela falou, ó, então a gente define a nossa situação, ou a gente casa ou a gente Que acaba legal, aqui. então isso foi uma coisa dela, ela que tomou essa atitude. Sim. Ou a gente leva uma coisa a sério, ou a gente para por aqui, né? E ali eu entendi que ali eu precisava de uma mudança. Aham. Ali eu entendi que eu precisava rever tudo, minha vida toda, né? E Fica à vontade, meu irmão, se quiser beber uma água. ali eu entendi que Deus tinha algo a mais para nós. Que aquilo que a gente vivia ali, na verdade, não era vida, né? A gente vivia algo no momento, mas saía dali, às vezes estava no meio de todo mundo, mas parecia que a gente estava sozinho. No meio de tantas pessoas, mas parecia que a gente estava sozinho na multidão. E magoando as pessoas, né? Porque se envolvia com as pessoas, magoava, largava. Então ali eu comecei a entender que todo aquele processo não era o que Deus queria pra gente, né? Pra nossa vida. E tantas pessoas que a gente se envolveu, acabou magoando uma situação por outra, né? De envolvimento, de relacionamento, Sim. né? E ali eu tomei uma atitude. Eu falei, não, eu preciso parar. E o que mexia bastante comigo, quando a gente bebia, a gente ficava solto, né? Cara, a primeira coisa que eu vou cortar o mal pela raiz, vou cortar a bebida. E ali foi quando eu decidi que ia parar de beber. Mas isso você já estava indo na igreja ou não? Eu comecei a ir aqui na igreja daí. Eu fui na Capela do Calvário, na época era o Júnior, né? Pastor Júnior. Até daí a gente começou a ir lá. E aí eu cheguei na igreja ali, na primeira igreja na Renovada ali. Fui fazer uma visita lá. Eu fui bem recebido lá pelo pastor Fábio, até no primeiro dia que eu fui lá. O pastor Fábio veio. Ele veio até a gente e veio conversar com a gente. E perguntou de onde que a gente era. Eu falei, não, eu sou daqui e tal, moro aqui hoje. Minha esposa já estava morando aqui, né? Ela já tinha vindo pra cá daí. Pastor Fábio, que é pastor da Quinta hoje. Isso, o Fabião tá na Quinta lá. Nossa, muito amigo meu, então ele tem uma importância muito grande, né? Nessa transformação. Nessa questão. Quando eu cheguei na igreja, no dia que eu cheguei, que eu entrei ali na Renovada, foi bem no dia que estava sendo a despedida do pastor Edmar, da pastora Neuza. Foi nesse dia. Foi 2008, se eu não me engano. Ele tem quase 9 anos, né? Mais, né? Tem mais. Foi nesse dia que eu cheguei lá na igreja, estava tendo a despedida deles, que eles iam lá pro Bandeirantes, né? Foram lá pro Bandeirantes. Foi nesse dia. Aí o pastor Fábio veio, conversamos, perguntou de onde que eu era, pegou meu telefone, falou, fazer uma visita, né? E ali a gente começou. Você estava junto já era sua esposa na época ou não? Já era sua esposa. Né? E a gente estava com a situação lá com um problema lá com a menina,
né? Que ela tava grávida, né? E aí a minha esposa já tinha vindo morar aqui, então a gente começou a caminhar. Aí quando nasceu a criança, aí aí eu conversei com a menina, com a mãe dela, falei, agora eu vou fazer um DNA, né? Arrumei uma briga danada também, porque a mãe dela, não queria? Não queria, né? Porque achou que você acha que minha filha é o quê? Eu falei, desculpa, mas né, da mesma forma que né, a gente se relacionou, ela podia se relacionar com outras pessoas. Sim. E eu sei que foi uma briga ali de uns 5 meses para poder sair esse DNA. Enquanto isso a gente deu assistência, tudo, né? Fizemos tudo que tinha que fazer. Bini, que legal. E sua esposa te apoiando em tudo em relação à criança? Ela já estava aqui, né? Lógico que né, muito machucada, né, pela situação. Sim. Né? Não, então é isso que eu acho interessante, porque pra mulher é muito difícil, né? Difícil. E mesmo assim ela foi sua companheira nesse momento. Muito difícil, porque é uma situação que vai levar para a vida toda, né? Sim. E aí ela até falou, se a menina não quiser a criança, a gente cria, né? Não para nós que a gente cria, tal. E aí demorou uns 5 meses pra gente fazer esse exame. E quando nesse caminho a gente tinha parado já de beber, eu falei, cortei, da noite pro dia eu cortei a bebida. Bebia bastante, né? Demais, era todo dia, festa e tal, todo dia tinha churrasco, tinha isso, tinha aquilo. Então todo dia a gente tava, né, na rua, no ritmo, no futebol, no churrasco da festa, né? Todo dia a gente tava bebendo, né? E isso impulsionava outras coisas, né? Um abismo vai levando a outro sempre. Sim, né? Então a gente tinha isso em mente, né? E aí quando a gente fez o DNA, cara, foi uma surpresa muito grande. Porque quando a gente fez o DNA, o filho não era meu. E assim, eu fiquei até sem chão, porque a gente, né, dava já como certo isso, que a gente ia conviver com isso. E aí quando caiu assim, caiu a ficha, eu falei, rapaz, mas... E hoje a gente consegue compreender, né, como que Deus trabalha, né? Como que é o trabalhar de Deus. Às vezes Deus usa do nosso próprio veneno para nos atingir, né? Para atingir, isso mesmo. Porque fala, vou ter que chacoalhar esse cara aqui, né? De alguma forma, né? Então, de alguma forma ele utiliza. Ali a gente já estava começando na igreja, a gente já estava numa caminhada lá junto com o pastor Fábio, com o pastor Lauro lá, né? Já estava dentro da igreja, a gente fez uma amizade muito boa ali, tinha o Samuel, o Chico, né? O Fabinho, enfim, tinha muita gente ali que a gente foi convivendo, o Luciano, muita gente que a gente foi convivendo e foi criando, né, esse relacionamento lá. Então um vai dando força para outro, né? E a gente foi caminhando, né? Começou a caminhar diferente, né? Começou a andar na contramão, né? E no começo muito difícil, porque você tem um costume, um ritmo de vida, né? Sim. Você quebrar esse ritmo é difícil, não é fácil, né? Tem toda uma questão de costumes, né? De você estar habituado, são hábitos, né? Costume, pessoas, locais. Isso, locais. Muito, né? Tinha alguns lugares que eu evitava de ir, porque a gente é ser humano, a carne é fraca, né? Então a Bíblia fala que fugir das tentações, resistir ao diabo, mas fugir das tentações. Então a gente tem que ter a sabedoria também de entender aquilo que até onde a gente consegue resistir. A gente não é super-homem, né? Não, de forma alguma. É ser humano, é falho, é fraco, né? É passível de erros, né? Todo dia ainda, né? Todo dia. Então é uma renúncia diária, né? Uma renúncia diária sempre. Mas ali começou uma caminhada diferente, né? Começou uma caminhada diferente, a gente começou a ter contato com a palavra. Eu lembro até que por isso que a gente tem que ter um cuidado, muito cuidado dentro da igreja, né? A gente não pode julgar as pessoas, né? Sim. Porque eu me lembro até o dia que um dia que eu entrei na igreja, eu ouvi um comentário assim, falou, mas
O que esse cara tá fazendo aqui? O cara todo errado. Eu falei, mas será que eu tô no lugar certo? Esse é o lugar de gente errada. Jesus mesmo falou, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, aquele lugar é realmente um hospital, né? É pra gente se curar, pra gente poder receber algo diferente, né? Então, hoje a gente tem esse cuidado até com as pessoas que chegam, né? Sim. Porque a gente está dentro da igreja, mas tem muita gente lá fora que não tem esse acesso. E que de alguma forma ele tem que chegar neles. Sim. Né? Porque não é porque nós estamos dentro da igreja que nós somos melhores que alguém. Muito pelo contrário, a gente está lá porque a gente precisa. Porque a gente necessita, a gente se conhece como ser humano. A gente sabe da nossa, das nossas raízes, né? A gente sabe. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, né? Então, a gente está ali porque a gente precisa todo dia se alimentar da palavra, porque a gente possa realmente todo dia falar o que está na Bíblia, né? A boca fala do que está cheio o coração, né? Então, se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, está cheio de amor, está cheio de fé, de esperança, é daquilo que a gente vai falar, daquilo que a gente vai se alimentar. Mas se a gente não tem esse alimento, a gente vai falar daquilo que a gente tem no coração. Às vezes é rancor, às vezes é o que, né, no dia a dia aí é uma opressão danada, é uma luta, né? Ô, Bina, hoje você está casado com a tua mulher da situação da época. Isso. Ela mesmo. Sim. E aí o filho, então, de vocês é de vocês dois hoje. Isso, Que legal, cara. E até ela tinha um problema, que ela não podia ter filho. Foi uma situação até também bem complicada. Ela tinha um mioma, né? E ela fazia tratamento desse mioma, tomava uma injeção forte lá, Zoladex. E quando ela, a gente foi um dia num culto, e veio uma pastora e ela falou, Deus vai estar gerando um filho dentro de você. Meu Deus. E a gente ficou com aquilo na cabeça. E foi logo posterior a toda essa situação, que o Lucas nasceu em 2008. Então aí foi. Então em 2007 ela ficou grávida. Em 2006 ela veio morar aqui, né? Que foi toda a situação que aconteceu. Aí passou aquela situação, logo após ela ficou grávida, né? Então quando ela ficou grávida a gente não tinha casado ainda. A gente ela tinha vindo morar junto. Até que foi a rapidez da situação, né? Nós casamos mesmo em 2008. E foi 2008 que a gente realmente casou, né? E aí a situação, a gente foi na igreja e ela falou, Deus está gerando um filho dentro de você. E ficamos com aquilo. E ela começou a sentir algumas coisas e tal. Faz um exame. E ela fez um exame de farmácia. Deu positivo. E depois, vamos fazer um exame de sangue. Fez um exame de sangue, foi no médico. Também deu positivo. Só que daí ela foi fazer um ultrassom. E aí foi aqui no médico aqui, o médico falou, não, você tem, mais um mioma aí que você tem. Então tem que cuidar e tal, continuar o tratamento e tal. Só que a gente tava com aquilo na cabeça, com aquela palavra que a gente recebeu. Aí eu fui em Maringá. A gente pegou ela aqui, foi no Dr. Amodim em Maringá. Foi 5 minutos de conversa, ele sentou assim e falou, não, vamos ali, já ver. E aí ele fez um ultrassom lá na hora. Ele falou, não, esse outro mioma aqui 9 meses nasce. Você tá grávida. E aí a gente começou a tratar o feto, né? Porque ela falou, para o tratamento do mioma. Tratar o feto. E o mioma era desse tamanho, o feto era desse tamanho. Então a preocupação era alimentar o mioma e não o feto, né? Entendi. Então aí ela fez um tratamento, tomou 70 injeções para ajudar a segurar. Tomava uma por dia. E aí tratamos lá com o Dr. Amodim lá durante 4 meses. E aí quando passou o período de maior risco, ele falou, agora você pode continuar o tratamento em Campo Mourão. E a gente finalizou aqui com o Dr. Marcelo, até ele que fez o parto. Quando ele fez o parto, depois ele me ligou, ele falou, foi muito difícil tirar. Ele tinha intenção de mexer no mioma, mas quando ele fez a cesárea, ele falou, não tinha condição, o mioma era muito grande, né? Aí depois, num tempo, ela fez a gente foi em Curitiba no especialista, ele tirou o mioma, acabou fazendo tratamento, poder engravidar novamente, mas a gente daí acabou
não engravidou mais. Ficamos só no Mas ela no tirou primeiro daí mês. tudo. Tirou. Um ano depois da gravidez dela ganhar o Lucas, ela acabou tirando o mioma. Mas então Que ele legal. também foi algo que veio assim, né? Algo que Deus colocou no caminho, né? Então foi Sim. uma coisa muito, muito forte, assim, né? E aí a gente veio caminhando, trilhando, né? Nesse período. E a gente tá lá na primeira igreja até hoje, né? Mas é uma vivência, assim, de dia a dia, né? Que legal. Viver com Cristo é bom, né? É diferente, né? É. Diferente. Hoje você tá aí com a família, Não, glória a Deus, esposa, gente. filho. E Deus, né, tem abençoado a gente, né? A gente acabou se envolvendo também na questão política, né? Não tinha nem de intenção, nem ideia de um dia acabar nos envolvendo. E a política foi por causa do esporte? Na verdade, eu acho que pelo relacionamento, né? Então a gente começou a receber algumas sondagens, assim, alguns convites, né? O relacionamento que a gente criou aí no dia a dia, né? Porque quando você veio embora para Campo Mourão, você não veio para jogar futebol, né? Não, a gente veio porque daí eu já tinha parado com futebol, mas a gente montou a empresa, né? Aqui em Campo Mourão. Uhum. Como que é o nome da empresa? Eletro Hércules, né? Tem até hoje. Isso. Tem até hoje. Aí você veio para a empresa? Isso, eu e meu irmão, Silas. Né? Não. E aí a gente acabou se envolvendo aqui, se envolveu aí no meio do esporte, futebol, a gente acabou fazendo muita amizade, né? Até hoje a gente tá em todo lugar e batendo a bola com todo mundo. Ele ganhava aqui também para jogar futebol ou não? Também a gente jogar amador aí na região aí, né? O pessoal, quando a gente chegou aqui, começou a fazer bastante contato, né? Pagava a mesma coisa que Curitiba ou não? Não, Curitiba pagava diferente, né? Curitiba era diferente, né? Os caras lá investem bastante, pesado. Legal. Investe pesado. E aí a gente veio caminhando, né? Na política começou a aparecer os convites e até que 2016, 2015 para 2016 lá eu decidi aceitar, conversei com meu irmão, falei, surgiu isso. Comecei a conversar também com o pessoal que era próximo da gente, os amigos, né? E o pessoal foi, não, vai que a gente apoia. E a gente começou a se envolver, né? Se envolver aí. Na primeira eleição não deu certo, que eu fui indeferido, né? Pela transferência do título. Tanto é que eu não tinha intenção, porque meu título era de Curitiba, né? Então, quando eu transferi o título e me filiei, não atingiu os 12 meses que na época eu precisava do domicílio eleitoral, né? Então, eu fui indeferido. Recebi o convite de trabalhar na secretaria, na Fundação de Esportes, né? Pelo prefeito hoje Tauílo. E a gente foi lá, fez um trabalho. Na outra eleição, automaticamente, o pessoal abraçou a gente, né? Sim. Foi nessa eleição agora e Deus deu a oportunidade de a gente estar lá, né? Então, a gente está lá fazendo um trabalho da melhor forma possível, né? Que a gente entende que com responsabilidade, né? Porque esse é o primeiro. E a gente sempre coloca hoje que tem muita gente que conversa, que fala, mas acho que tem pessoas que não podiam se envolver em política, que é sujo. Tudo que a gente tem na vida é sujo. Sim. Basta a gente estar os lugares são certos. Os motivos que levam a nós, esse também tem que ser certo. Porque se for por um motivo errado, tudo que a gente for fazer não vai dar certo, né? Então a gente tem que estar nos lugares certos, mas pelos motivos certos. Sim. Porque a gente pode estar no lugar certo, mas pelo motivo errado. E aí é o mesmo erro, né? Então a gente tem isso hoje na cabeça, na consciência, né? A gente tá lá, mas tem que estar pelos motivos certos, né? Então a gente tem que estar pelo trabalho, realmente, pelo compromisso, né? Você acha importante o cristão se envolver com a política? É necessário, né? Sabe? Acho que é necessário, porque todos nós temos nosso compromisso cívico, né? Nosso dever como cidadão, né? E isso passa, né, pelo cristão, passa pelo ateu, passa por todos, né? E se a gente também, todo mundo tem os seus direitos, defende seus direitos, tem quem represente lá, porque a política ela é feita de representatividade, né? Por isso que existe a legenda, né? A legenda não é porque mas
eu acho errado. Tem gente que fala que acha errado, né? Que a legenda vai eleger alguém lá mas a legenda é para eleger uma representatividade. Porque ele é representante daquele grupo, né? Então ele existe por causa disso. Então é importante ter, né? A gente vê hoje aí que tem a bancada evangélica, né? Nível nacional, nível estadual, né? Então no Congresso, e é importante as decisões que são tomadas lá, tanto a favor quanto contrárias, né? Sim. Porque ela define o que a gente vai seguir aqui embaixo, né? Então é importante estar envolvido, né? Que legal. Bina, então, você é sócio de uma empresa? Sim, eu e meu irmão. Vereador? Estamos na gestão, né? Estamos como vereador agora, né? No momento. Família? Igreja? Glória a Deus, estamos caminhando. E como que dá conta de tudo isso? É corrido, né? Mas é prazeroso. Porque a gente acostuma nesse ritmo, né? Aí não pode deixar de bater nossa bolinha também. E o futebolzinho, né? Que isso é o que levou também a gente a estar lá hoje, né? Sim. Esse relacionamento. Então a gente não pode também deixar de estar nesse relacionamento, né? Mas a gente consegue conciliar tudo isso, né? Consegue estar presente em todos esses setores aí, né? Que legal. Bina, obrigado, tá, por ter aceitado esse bate-papo, por ter contado um pouco aí da sua história, né, um pouquinho da sua infância, da sua época com futebol e principalmente a sua conversão e o homem cristão que você é hoje, né? Que a gente sabe o quanto é bom e o quanto é maravilhoso viver com Deus, né? O quanto ele dá paz, a família, ela realmente se torna uma família, né? Porque há harmonia. Você, como toda família, como todo casal, tem briga, né? Que é normal. Sim, mas a gente sabe que tudo se resolve de uma maneira mais fácil, mais suave e mais gostoso, né? Pra gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal, né? Você que viveu nesses dois mundos aí, numa intensidade baixa, uma intensidade alta, e aí o seu retorno, né, para Deus. Eu não vou falar conselho, mas fala um pouquinho o que é o sentimento que você tem hoje de viver com Cristo. O sentimento é assim, a Bíblia fala que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável e perfeita. Então é óbvio que a gente tem as nossas vontades, temos as nossas metas, o nosso planejamento. Mas o melhor lugar onde a gente pode estar é onde Deus coloca a gente. É o melhor lugar. Porque quando Ele coloca a gente, né, num lugar, Ele está junto com nós. Sim. Então Ele é responsável por a gente estar ali. Então de tudo que a gente viveu, às vezes situações assim, de muita exposição, né, de estar na mídia, é tudo passageiro, né? É tudo passageiro. Então, a gente sempre tem comigo hoje que o melhor lugar que a gente pode estar é onde realmente Deus coloca a gente, porque ali a gente tem certeza que Ele está com a gente. Pode vir o que for, né? A gente está nessa pandemia, a gente está lá na gestão. Tá tranquilo? Não, nunca. A gente nunca está tranquilo. Está correndo, está aqui atendendo um outro, atendendo uma situação, é na saúde, é no esporte, é aqui, é ali, né? A saúde principalmente, que é uma coisa que mexe muito com as pessoas, né? Mas a gente está em paz. A gente não está tranquilo, mas está em paz, né? Então, quando Deus está junto com a gente sente essa tranquilidade, né? De estar todo dia sendo renovado, com alegria, dependente das circunstâncias, mas não é a circunstância que faz o nosso humor, né? É nós que decidimos. Hoje, quando a gente acorda, a gente levanta e fala: hoje vai ser um dia Sim. maravilhoso. E a gente faz tornar isso ser maravilhoso, independente do problema que a gente pega. Problema todos nós vamos ter todo dia, mas a gente faz tornar aquele dia leve, né? Pelas nossas atitudes, pelos nossos contatos, né? Por tudo aquilo que a gente vive no dia a dia e que a gente pode passar. É o mesmo trabalho eu tratar uma pessoa mal e tratar bem. A diferença vai ser a reciprocidade dela comigo,
né? Se eu tratar ela mal, ela também vai ser áspera comigo. Se eu tratar ela bem, a gente vai receber também todo esse carinho. Então, é o que a gente sempre coloca hoje no dia a dia nosso. Que legal. Bina, obrigado, viu? Obrigado mesmo. A gente tá aqui, o que, 1h30 já, Danilo? 1h e pouquinho já nesse bate-papo. Passa muito Tem rápido. bastante assunto ainda, né? Nossa. Mas a gente vai marcar para uma próxima. De repente a gente conversar aí mais específico em relação à política também, como é ser um cristão, né, em meio à política. E já, desde agora, já te faço esse convite para a gente estar retornando aí, Sim, fazendo esse a gente tá à bate-papo. disposição aí. Obrigado por abrir seu coração, contar a sua história. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente, né? Vai ajudar. A gente sabe que às vezes tem pessoas nesse exato momento que está passando o que você passou, não acha uma alternativa, uma saída, né? E isso com certeza pode alcançar muitas e muitas vidas. Até a gente pede para o pessoal que está assistindo, não deixe de compartilhar, né? Não deixe aí de curtir o nosso canal, porque às vezes você acha que não, mas o simples fato de repente você compartilhar esse vídeo, você pode estar salvando uma vida e você pode estar conquistando uma alma para Cristo. Isso já é o suficiente para nós, né? Sim. Então que as pessoas possam estar compartilhando, para que mais pessoas possam ver sua história, para que mais pessoas possam chegar até Cristo, que mais Amém. pessoas possam entender que a igreja realmente ela é cheia de doentes. Sim. Né? Que nós estamos lá para ser melhor, para olhar para a cruz, para que cada dia a gente possa eliminar mais os nossos erros, mas perfeito foi só Jesus. Sim, Né? Paulo mesmo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Como foi de Cristo. Então a gente vai lá realmente para trazer esse caráter, né, de Cristo, né? Isso mesmo. Que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão. Então todos nós nascemos sem caráter. E a gente só encontra o caráter quando a gente realmente tem a pessoa de Jesus. Ali está o caráter. A gente não peca porque rouba. A gente rouba porque é pecador. Sim. A gente não peca porque mata porque é pecador. Não peca porque trai porque é pecador. Mas isso é o que? A falta de caráter. Mas quando a gente entende e traz o confronto com o caráter de Cristo, quando a gente realmente aceita e traz o caráter de Cristo, a gente entende que realmente todos nós precisamos Com certeza. e dependemos, né? Pessoal, obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Binão, obrigado, irmão. Obrigado, eu que agradeço, João. Deus abençoe, né? E acho que Deus, ele às vezes permite, né, a gente passar por algumas situações para ele mostrar, às vezes, quem é, Sim. como é, por que é, né? Com certeza. Abraço, gente. Tchau, tchau.